Manhã Superdifusora. Tuti e Bruno José, na sua manhã. Voltando aqui no nosso Manhã Superdifusora. Olha, eu acho que é o janeiro que mais eu tenho levantado a bandeira para as pessoas se organizarem. Mas não porque eu quero que as pessoas sejam assim, é porque é uma coisa que eu acredito para minha vida. Uma leveza, uma tranquilidade, uma paz. E ninguém consegue fazer muito na correria. Claro, eu tenho esse pique todo, mas eu quero que os bastidores estejam cada vez mais organizados para eu poder não ter só o pique, mas ter a alegria de ter a tranquilidade de estar tudo em ordem. Deu pra entender mais ou menos, jornalista? Eu falei muito enrolado aqui. Bom que de quinta-feira eu tenho esse respaldo pouco qualificado. Você imagina? Fernanda Camargo aqui comigo toda quinta-feira me dá esse suporte de comunicação, de informação, e a gente tá junto aqui em Mulheres Entusiastas. Bom dia. Bom dia, Tuti. Bom dia a todos que nos ouvem. Falou muito bem e falou com muita propriedade no que diz sentido a começo de ano, né? Eu acho que é bom, né? É muito bom. Na verdade, é melhor ainda se a gente conseguir se organizar com antecedência e o principal de tudo, manter essa constância, né? Porque chega esse negócio de, início de ano, eu vou fazer isso, eu quero meta, né? Só que algumas pessoas acabam se perdendo no meio do caminho. E se você tiver esse planejamento e você definir isso como algo onde você quer chegar, né? Todas as suas metas pessoais, profissionais, e ter a constância, a disciplina de ir fazendo tarefa por tarefa, vai chegar no final do ano e você não vai precisar ficar desesperado que você tem milhões de objetivos no ano seguinte. Eu tinha tal coisa e nem me mexi. Exatamente, ter essa sensação, essa frustração, né? Eu gostei disso. Eu acho que a gente já pode começar a entrevista de hoje, então, pedindo pra nossa convidada voltar daqui 3 meses. Pra verificar se a gente tá porque seguindo. Daí a gente começa a fazer um planejamento com as pessoas de realmente não deixar a peteca cair. Eu acho que ela tem que voltar de 3 em 3 meses. Ela já tem que aceitar no começo da entrevista, porque daí a gente já deixa essa tarefa para as pessoas e daqui 3 meses a gente fala assim, vamos retomar aquela nossa conversa? Onde eu assino? Porque ela é assim, ela é um dia eu sentei com ela, com o marido dela, que eu tenho paixão por esse casal, e eu falei assim, eu quero que vocês saibam que todas as vezes que eu estiver com vocês, eu tô sugando vocês, porque vocês são muito diferentes de mim. E daí eu falo muito isso com a Fernanda Camargo e quero falar para as pessoas, aproveitem das pessoas que são diferentes de vocês. Aproveitem das pessoas que podem te adicionar. Eu acho que as pessoas criaram muito nos últimos anos. Conviva com as pessoas melhores que você. Mas nunca convida com essas pessoas melhores que você em coisas que você nem sabe do que você tá fazendo. Eu e a Fernanda Camargo, que é minha amiga, minha parceira, minha sócia, eu falo pra ela, estamos organizando? Estamos planejando? É uma coisa que a gente se puxa muito no nosso dia a dia. Mas a gente precisa trazer pra vida da gente pessoas muito diferentes pra gente aprender e com a constância. Exato. Que eu acho que é mais bacana ainda pra gente propor. E você sabe que até, às vezes, pensando nisso, né? Precisamos conviver com pessoas melhores que a gente ou pessoas melhores. Claro que sim, porque elas vão ter muito que agregar. Mas às vezes uma pessoa com uma simples história vai agregar demais também. Diferente. Então, eu acho que o importante é a gente tentar, todas as pessoas com as quais a gente convive com frequência ou que a gente encontra no nosso caminho, é a gente entender o que aquela pessoa tá trazendo de aprendizado pra gente de alguma maneira, né? E todo mundo traz. E todo mundo traz. Se não é conteúdo bom, é conteúdo antídoto, sei lá. Do que você não quer fazer, do que você não quer ser. Pegar aquilo como alguma um exemplo, coisa, né? Quero ser assim, ou tipo, isso aqui não foi legal, não vou. Networking também, se for pensar, né? O networking é você ouvir. E o ouvir independe se a pessoa, se ela é melhor ou se a pessoa é diferente. Mas certamente, se você parar pra ouvir alguma coisa, você vai absorver. Vai absorver. É uma apresentação diferenciada com essa diferenciada, mulher, né? Já chegou porque ela é diferenciada, né? Então presente, Fernanda Camargo, sua xará. Nós estamos aqui com a Fernanda Prestes Silvério, ela que é sócia proprietária da Interação Consultoria, né? E também da
Tamuri Prestes Silvério Advogados. Hoje eu não tô com cola, então fui falar aqui da minha cabeça, até fiquei nervosa com essa apresentação de peso aqui, você acredita? De tão diferenciada que ela foi, né? Diferenciada. Eu acho ela uma mulher diferenciada. Eu também. Você sabe que um pouquinho que a gente tava... Toda vez que a gente conversa, sempre é muito produtivo, né? Muito gostoso estar perto da Fê. E a gente conversando antes da entrevista ali, eu já tava tipo, legal, é isso. Porque ela já tava contando um pouquinho do conteúdo que ela preparou pra gente. E sabe por que é interessante a gente apresentar de maneira diferente a Fernanda? Porque ela tem orgulho de falar que ela é organizada e metódica. Virginiana maravilhosa. E eu sempre falo isso pra ela. Ela adora falar que ela é virginiana, organizada, planejada e metódica. Porque geralmente as pessoas falam como metódico, como se fosse uma coisa ruim. Mas não, você tem orgulho disso. Por isso que a gente quer sugar um pouco de você olha hoje. isso, a hora que ela abriu, ela falou assim, eu preparei agora uma sequência. Primeiro ela pegou a pasta... Eu pensei que era um contrato social. Vamos lá. Primeiro ela pegou a pasta linda, maravilhosa com as iniciais do escritório. Já achei o máximo. Meu Deus. Aí ela abriu um arquivo de Word, você sabe que eu sou mulheres dessas, né? entusiastas têm que olhar até as nossas lives aqui hoje. Exato, tem que ver a gente lá na internet demais. também. A hora que ela pegou a pasta, eu já amei. A hora que ela pegou o roteiro, eu já pirei. E a hora que ela começou a conversar tudo que ela se planejou pra estar aqui com a gente hoje, demais. Eu achei mais maravilhoso, porque a gente vive nessa correria e às vezes a gente vai, né? Do tipo, a gente convida aqui pro podcast. Tudo bem, é uma conversa natural. Mas quando você se prepara pro que for, pra um evento, pra um encontro, você vai muito mais, de fato, preparado pro que você tem que conversar e o que deve ser falado. E a importância que ela deu pra gente, né? Exato. Olha que legal isso, quando você vai na reunião com uma pessoa, um cliente, ou seja lá quem for, ou encontro, e a pessoa percebe que você se importou com aquilo. Você tirou um momento, você se planejou na sua agenda pra você pensar o que trazer de bacana pras nossas mulheres entusiastas. Então, obrigada por isso, seja muito bem-vinda. Bom dia, Fê. E a gente tá muito feliz de ter você aqui com a gente pra falar de um assunto tão importante pra todo mundo. Super importante. E pra gente também. Pra todos nós, né? Bom dia a todos, obrigada pelo convite mais uma vez. Eu também adoro. Eu adoro estar com vocês em todos os momentos que a gente tá junto, é muito bacana e é sempre muito gostoso. Eu acho que é isso que vocês falaram. Toda vez que a gente senta e conversa, a gente suga um pouquinho, né? E isso faz da gente e é uma troca, um pouco né? A cabeça. Abre um pouco a cabeça. A troca sempre é importante, né? Pra gente aprender. Sim. Você sempre foi desse jeito, organizada, metódica, ou você acha que a profissão ou algumas coisas da vida foi tomando esse rumo? Eu acho que daí por ser uma pessoa assim, planejada, organizada, eu acho que daí eu também, profissionalmente, eu busquei isso, né? Alguma profissão nisso? Que tenha isso, que tenha sentido. Eu sou louca por Excel, por exemplo, porque pra mim o Excel, ele é incrível. Você coloca ali as coisas, né? Então tem coisas que daí você vai entendendo, e eu acho que uma das coisas que eu tava falando ali com a Fê é o autoconhecimento. É importante a gente se conhecer. E a gente também não ficar se colocando dentro de caixinhas, do tipo, você é metódica. Então eu sou metódica, tenho que deixar de ser metódica. Não, mas o que o metódica pode me agregar? Por que ser organizada, né, pode ser bom? É lógico que você não pode ser uma pessoa completamente inflexível. E daí isso eu acho que a maturidade traz. Ser metódico não é ser engessado. Exato. Né? Eu acho que isso que às vezes eu me questiono muito. Como eu tenho me cobrado um pouco mais esse negócio do planejamento, organizar, eu falo assim, mas eu não quero ser engessada. E eu acho que você que já convive com essa qualidade há mais tempo, já tá falando uma coisa que já dá uma tranquilizada pra gente. Porque você pode ser organizada sem ficar preso dentro de uma caixa. Você pode ser metódico, mas você não pode também ser inflexível. O metódico eu acho que é legal porque ontem a gente conversou. Vamos lá, vamos. Depois que a gente conversou, eu já comecei a pensar, né? Bom, vamos falar de gestão, planejamento, organização. Eu já comecei a imaginar algumas coisas. Quem me ajuda muito nessas coisas é o Cris, né? Meu marido. Foi casar com a pessoa que ajuda muito ela. Porque eu tenho com quem conversar, né? Daí eu falei, Cris, a entrevista assim e tal, e a gente começou a bater papo. Esse roteiro veio do papo que a gente bateu, de uma conversa. Então a gente foi conversando e isso é muito legal, porque são esses momentos que a gente também para pra refletir, né? E sempre sai uma reflexão, né? Sempre sai. Sempre sai. É muito bacana. Você usa, mesmo você tendo isso tanto na sua personalidade e ser casada com alguém que você troca bem essa ideia o tempo inteiro, você também usa o começo do ano como agora para fazer alguma coisa diferenciada para essa organização? Olha, eu acredito muito em planejamento, acredito muito em gestão.
acredito muito naquilo que a gente falou, sobre a constância e a disciplina. Mas a gente precisa ter, primeiro, eu acho que a clareza do que você está planejando, para você daí ter constância e disciplina para alcançar suas metas. Então eu acho que esse momento de você parar, talvez seja no final do ano ou naquela loucura de final do ano você não para, mas tira um momento talvez no começo do ano para você olhar para isso, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, né? O que eu quero é perguntar o que eu quero. O que eu quero, exatamente. Porque a gente que é empresário, muitas vezes, se for parar para pensar, os nossos desafios do ano passado não necessariamente são os mesmos desafios desse ano. Sim. A gente pode querer buscar outras coisas. E para isso você precisa ter um plano, né? E o plano, eu até anotei aqui que eu achei uma reflexão bacana que eu e o Cris a gente fez junto. O plano, ele é como se fosse um livro. E dentro desse livro ele tem alguns capítulos. Né? Então você tem que ter esse plano, mas você precisa ter muito claro quais são suas metas, quais são os seus objetivos e como se fosse um roteirinho para você conseguir alcançar isso, né? E aí eu acho que é legal você ter esse momento de fazer esse planejamento, ter esse roteiro muito claro, metas a curto prazo, médio prazo, longo prazo, vida profissional, vida pessoal, o que você define como prioridade. E partindo daí, você vai organizar a sua rotina diária, buscando alcançar esses objetivos. E foi interessante que você falou meta, e eu acho que as pessoas estão colocando mais, verbalizando mais algumas coisas. Tem muita gente que coloca metas muito distantes. Ou muitas metas no dia também, né? Isso torna dia, na vida, inalcançável, no ano, né? Tipo assim, e aí gera aquela frustração. Aí você fala, vamos supor, ontem as crianças ficaram impressionadas que meu carro é muito antigo. Eu paguei faz tempo e eu não tenho vontade de trocar. Mãe, mas você não quer um tal carro? Pedro já fala uns modelos e tal. Eu falei, pra mim já tá bom, porque ele já faz a função dele. Agora vamos supor que eu gostaria muito de ter uma Ferrari. Perfeito. Aí eu colocar uma Ferrari pra 2024. É muito louco. Porque tem tantas outras coisas acontecendo. Então eu preciso tomar cuidado com o tamanho do meu objetivo e da minha meta também. Claro, tem que ser meta que você consegue alcançar. Meta que é factível. Você não pode colocar uma meta, eu quero ser bilionária em dezembro. Legal, a não ser que você ganhe tipo na assim, Mega temos Sena, 10 alguma meses. Coisa assim. Porque senão gera frustração. E eu acho que essa organização, inclusive, diária do que você vai fazer, isso te ajuda, inclusive, aqui a gente costuma chamar que a gente faz um to-do diário. Então, tem coisas ali que a gente precisa fazer. Que nome é esse? Em inglês, to-do. Que é to-do. a fazer. Eu esqueci de colocar minha tecla SAP aqui, gente. Desculpa. E aí você tem isso claro, de uma forma ali clara, quais são o que você tem a fazer. Você evita, inclusive, ficar procrastinando coisas, porque, de fato, aquilo vai aparecer ali pra você fazer. Exatamente. Otimiza o tempo, porque às vezes você tem 5 minutinhos, aí você dá uma olhada, putz, eu consigo fazer isso. E nesses 5 minutinhos você mata alguma coisa. Isso, na hora que você risca, tem coisa mais prazerosa? Não tem. Aquele ok no verde que eu faço na minha agenda. Isso reduz estresse. A gente fala tanto hoje em dia em burnout, em estresse. Se você não... Primeiro que se você não coloca no papel, aquilo fica mordendo o seu cérebro, né? E a gente fica desesperado. Preciso fazer isso, preciso fazer isso. Se você tira do cérebro aquela mordidinha que fica dando, você coloca no papel, parece que já dá um primeiro alívio. Aí você tem a sensação de que você está caminhando, buscando o objetivo que você traçou. Sim. Então, a sensação de produtividade mesmo. Isso reduz o estresse, isso ajuda a gente chegar no final do dia, você fala, nossa, foi uma correria hoje, mas olha tudo que eu fiz. Produzi, hein? Tiquezinhos. Aumenta a produtividade, né? Eu assisti a um vídeo essa semana, porque eu tô super nessa pegada da organização. Inclusive, a minha agenda já era uma loucura, né? Minha agenda do celular. E agora eu tô colocando até coisas, por exemplo, o meu horário de almoço fica lá. Eu tenho, sei lá, do meio-dia a 1. Se eu almoçar em 15 minutos, tudo bem. Eu ainda tenho 45 mas minutos tá lá. livre pra eu fazer o que eu quiser. E tá tudo lá agora, assim. Eu peguei esse mês inteiro, tá tudo organizado. E eu tava assistindo a um vídeo do Leandro Carnal, que ele dizia assim, sobre as metas, né? Ele deu como exemplo a questão da perda de peso. E aí ele falou, vamos supor, não adianta você dar uma de doida lá e colocar, eu quero perder 10 quilos, por exemplo, num período curto, em 2 meses, por exemplo. O ideal é você falar, não, vou colocar que eu quero perder 2 quilos no mês de janeiro. Sim. Passou o mês de janeiro, Metas legal, alcançáveis. alcancei. Maravilhoso. Será que eu vou falar, quero perder mais 2 quilos em fevereiro? Ou será que eu vou falar, eu quero manter, a minha meta agora é manter esses 2 quilos? Porque aí você tá criando uma espécie de
a sua própria A constância. pra daí depois em março você falar, não, agora vamos mais 2 quilos. E se você perder 1 quilo a mais aqui em fevereiro, ótimo, porque daí você vai ficar mais feliz que você foi além do que era a sua meta. Exatamente. Então eu achei isso muito curioso, porque eu sempre quero as coisas também, assim, imediatas, né? Por exemplo, a perda de peso é isso. Eu tô acima do meu peso e eu quero perder, e eu tô tipo, não, eu quero perder 5 quilos esse Tipo mês. assim, uma semana. É difícil. Dá pra perder, talvez? No mês? Dá, mas é difícil. Porque o E planejamento, frustra. inclusive, ele é vivo, né? Porque você vai colocar nesse mês, sei lá, a sua meta, de repente vai ter uma viagem no meio do caminho. Você não vai deixar de aproveitar os prazeres de estar ali viajando, vai comer alguma coisa diferente, vai tomar um vinho. Quer dizer, então eu acho que a gente tem que... É a história do recalculando rota. Eu acho que você tem que ter esse objetivo, mas entender que você vai tendo pequenas etapas ao longo do caminho. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Se por Dá um uma acaso. Não segurada. adianta você falar assim, poxa, esse mês eu não consegui. Pronto. Rasga tudo, acabou. Chega com 10 quilos a mais no final do Ou ano. que as pessoas falam, né? Ai, sei lá, final de ano, nossa, muita festa. Não vai dar pra fazer uma dieta agora no final do ano, porque tem muita festa. Dá pra você ir se segurando, né? Mesma coisa de começo de ano. Eu ouço muita gente falando, ainda tem muita confraternização, todo mundo tá se ajustando. Sim. Mas dá pra você ir equilibrando, né? De não enfiar o pé na jaca totalmente, Sim, por exemplo, né? Exatamente. Não dá Se eu pra jogar tiver a que toalha. recalcular essas rotas todos os dias, também não tem problema pro meu planejamento? As pessoas têm que aprender que é importante fazer, mas também é importante ser flexível. O tanto quanto é importante fazer, é importante ser flexível. Eu acho que sim, Tuti, porque eu acho que a partir do momento que você define lá, eu tenho essa lista de coisas que eu quero fazer hoje, mas aí de repente surge uma reunião no meio do caminho que não estava previsto. Eu vou me frustrar porque eu não consegui cumprir? Não, eu passo pro dia seguinte. Então, aquilo que eu deixei de fazer, eu vou passar pro dia seguinte. E aquilo vai ser ali, dentro das prioridades que você também tem que colocar, eu vou estabelecer como prioridade pro dia seguinte. E olha que Boa, bacana. isso que ela falou, porque eu escrevi na minha agenda esses dias. Na terça-feira escrevi, volte e veja pendências da segunda. Ah lá. É isso. E você E sabe daí tá que, lá. Tá olha lá. que bacana, né? A gente tá vivendo nesse mundo imediatista, estamos todos imediatistas e isso pode fazer mal, pode gerar um burnout, enfim, milhões de coisas aí. Quanto mais a gente tiver organizado, mais a gente consegue ver o que a gente consegue incluir de novo pra dar conta ou como tem que ser remanejado, né? Por exemplo, eu já tive vários clientes que chegaram pra mim, sei lá, no dia, Fernanda, eu preciso de uma reunião hoje, ou eu preciso de, sei lá, um vídeo pra amanhã. E calma, não é assim que funciona. E muitas vezes eu falei, não, tudo bem, Vamos acelerar. porque eu não tava organizada. E já faz um tempo que eu consigo de fato falar, olha, tudo bem, vamos fazer, só que eu vou conseguir fazer nessas condições, né? A gente remaneja a agenda, traz alguma coisa pra frente, mas tem coisas que não vai dar pra gente atender naquele exato momento, Tem o seu né? tempo mesmo, né? Exato, que precisa de um tempo. Aceitar isso, nosso tempo, nossa velocidade das coisas e tudo mais, né? E eu acho que é bacana, olhando assim pro lado, né, de empresas, a partir do momento que você traçou ali um plano, né, que você organizou isso, é importante também que você comunique com a sua equipe de uma forma clara. Porque a gente precisa estar muito alinhado, ou seja, com a família, por exemplo. Eu tenho um objetivo e eu tracei esse objetivo. Eu vou alinhar com a minha família, porque inclusive é importante que todo mundo haja de acordo com os objetivos, para a gente olhar todo mundo para o mesmo caminho. Você sabe que uma época eu estava muito dedicada à rádio, há uns 4, 5 anos atrás. E eu falava, vai, fofo do céu, desculpa, eu tenho que fazer tal coisa, tal. A gente não estava alinhado. Aí quando o João da CIMED, a Dib da CIMED, falou assim, gente, manda todo mundo olhar para sua marca. Todo mundo na casa tem que ter o mesmo fluxo. Você vai trabalhar muito melhor. E é verdade isso. Porque muito acontece que quem está ouvindo a gente sabe que a própria família faz parte do negócio muitas vezes. Exatamente. Né? É importante saber, né, que momento a pessoa está, quais são seus planos, quais são os seus objetivos. Seja no profissional, de repente você tem lá um time de 10 pessoas. Se o seu time não estiver alinhado com os objetivos que você traçou, dificilmente você vai conseguir caminhar olhando para o mesmo objetivo. Sim. E compartilhar, porque quanto mais pessoas pensando também, é mais rico, né? E com a Precisa, família né? é a mesma coisa. Mesma coisa. Eu quero, sei lá, a gente estava falando do autoconhecimento, né? De repente eu entendo que eu tenho certas habilidades, mas eu gostaria de melhorar em alguma coisa, sei lá, eu quero entender um pouco mais de gestão financeira. Tá. Legal, então eu vou alinhar com a minha família, que eu me inscrevi num curso, por exemplo, e ele tem aula 3 vezes por semana por 1 hora.
E a minha família vai saber que naquele momento eu estarei assistindo a aula. Sim. E tá tudo alinhado, tá tudo bem. Você não fica naquela sensação de, desculpa, não consigo. tô, Gente, esqueci de te avisar, 3 horas da tarde, não consigo né? falar com você. E a tudo mesma bem coisa definido, na empresa, né? tudo bem organizado. Eu gostei dessa proposta que você falou. Escreva, ponha no papel, pergunte-se mais vezes o que você quer, quem são as pessoas-chave para isso. Verbalize, né? A gente exatamente. Desenhe, verbalizar, né, planejar, realmente. colocar, desenhar. São coisas... E a gente tá falando com todo mundo, Fer. Vale para quem é empresário, quem não é, quem tem pequena empresa, quem tem grande, dentro da família. Vale para todo mundo, né? Vale para todo mundo, porque no fundo o planejamento, quando você fala assim, o planejamento pessoal, o planejamento profissional, mas no fundo a gente está falando de um único ser humano, né? O meu planejamento, Fernanda, pessoa, e o planejamento que a gente tem traçado para as nossas empresas, tudo está envolvendo a mesma pessoa. Não Você adianta vai achar que é organizar o seu separado. tempo Tudo tem que estar conectado, E né? você sabe que puxando, vocês estavam falando de família, uma coisa que eu admiro super da Tuti, que eu acho muito bacana e que é importante, é não esquecer a família, né? Não esquecer família / a própria pessoa. Então, nesse planejamento todo de tempo que você vai pensar na sua empresa, que você quer desenvolver o seu negócio, as suas habilidades para o seu negócio, você também tem que lembrar que você é um ser humano. Então, você tem que ter o seu tempo de qualidade com a sua família, você tem que ter o seu tempo de autocuidado, senão essa maquininha não vai funcionar. E a Tuti, por exemplo, várias vezes assim, sei lá, a gente falou, vamos fazer uma reunião 5 horas da tarde? Não, 5 horas da tarde não dá, porque eu tenho o meu café da tarde, que é meu primordial, momento. meu momento com a minha família. Então, isso... Não definir suas prioridades. Eu gosto Exatamente. de todos os dias almoçar na minha casa, com meu marido, com os meus filhos. Isso é inegociável, por exemplo, né? Então, isso é bacana também, a pessoa pensar no pessoal dela. O quanto isso vai ficar equilibrado de não ficar totalmente só voltada no trabalho, né? E poder ter o tempo com família. E é a magia do equilíbrio, né? Sim. Eu acho que é você ter muito claro pra você quais são seus valores e suas prioridades. E isso também pode ficar lá dentro da sua organização, da sua agendinha ali diária. Porque aquele momento é uma hora travada da sua agenda que você tem pra isso. E é importante. E pra você é importante, pra sua família. Isso tem a ver com o autoconhecimento que você falou e que as pessoas pouco valorizam. Mas que a gente precisa ter. Você só vai conseguir ser referência, ser muito bom no que você faz, quando você sabe o que é importante pra você. Só com autoconhecimento isso. E eu costumo dizer que eu acho que assim, a gente vive como se a gente estivesse equilibrando pratinhos, né? E qual eu acho que é a nossa grande meta, a nossa grande missão? É não deixar o pratinho cair e quebrar. Né? Mas às vezes tem um que vai estar girando mais rápido, mas aí você olha, acode aqui, acode ali, e a gente tenta fazer isso de uma forma equilibrada. Mas também não adianta você encher de pratinhos e achar que você vai conseguir girar todos. Então também tem a gente acho que saber, né, até onde a gente consegue ir pra não criar situações que você vai ficar frustrada no final. Você fala, putz, não tô dando conta. Né? Não dá conta um pouquinho, tá tudo bem, né? Mas daí se você criou um monte de coisa... Olha que a Fernanda tá falando. Planejar, colocar no papel, mas cuidado com essas quantidades, saber onde você vai colocar o foco, conhecer bem onde que é meu forte, onde é meu fraco, o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que trabalhar. E pra todo mundo. O tempo inteiro, quando a gente tá aqui em Mulheres Entusiastas, eu faço muito esse equilíbrio, para lembrar que tem muitas mulheres empreendedoras que acompanham esse momento, mas que tem a dona de casa que às vezes tá com esse monte de pratinho rodando e fala, pra onde eu vou? Né? Então parar um pouquinho, dar aquela respirada, dar aquela aliviada, porque a dona Zilda, encontrei com ela agora na loja 100, ela falou assim, minha família pergunta, você não enjoa da Tuti, não? Mas é por causa dessa empatia que eu tento criar com as pessoas, de falar, a Fernanda, que é uma baita de uma profissional e fala de planejamento com qualquer empresa grande de Itapetininga, ela também pode estar pincelando e ajudando uma pessoa que está perdida na sua vida pessoal, dentro da sua casa. Então, é tão importante isso, e como eu entendi nessa época do ano, 2023 para 2024, que vale para todo mundo. Vale. E isso todos os âmbitos da vida. É vital para as pessoas, né? Faz parte. A gente, no final do ano, nos 2 escritórios, tanto no Tamori Prestes quanto na Interação, é um ano, assim, de loucura. Porque a gente provoca, principalmente algumas áreas, né, de atuação de alguns dos nossos clientes, que precisam desse planejamento para o ano seguinte. Então, e você provoca isso neles? A gente provoca, por quê? Porque a gente precisa planejar, porque algumas decisões, elas precisam ser tomadas
Ou, por exemplo, no caso de, vamos lá, produtor rural. Produtor rural, a gente faz declaração de imposto de renda produtor rural lá por março, abril, maio. Sim. Mas a gente vai falar sobre o que aconteceu no ano anterior. Então não adianta lá em abril a gente tomar uma decisão que a gente deveria ter tomado no ano anterior. Então isso faz parte do planejamento para já dar o alerta para esse prazo. Planejamento. Então a gente planeja e faz tudo o que precisa ser feito dentro daquele ano. Para que no ano seguinte a gente só informe na declaração. Então tem empresas, por exemplo, que precisam... Estava até falando com a Fê ali, né? Planejamento de uma empresa, ele é sempre vivo. Então, às vezes, o cliente chega lá pra gente e fala, nossa... Tô pagando muito imposto. Eu não aguento mais. Eu não tô pagando muito imposto. É a dor do crescimento. Se você tá pagando muito imposto, Sim. é sinal de que a sua empresa cresceu. Você está faturando mais. Tá, legal. Temos um problema bom para resolver. Eu sempre adoro falar isso. Gente, temos um problema bom para resolver. Porque você tá faturando. Você não tá chegando aqui e falar assim, ai, minhas vendas caíram. Eu tô Do faturando nada tem um mais terço. imposto. Não, tem um problema bom para resolver. Crescer é um problema? Crescer não é um problema. Sua empresa crescer é um problema? Não, não é um problema. Mas se você não planejar, os efeitos desse crescimento podem ser ruins. Sim. Então, por isso que a gente faz essas provocações. Porque, às vezes, tem empresas que estão com faturamento X e essa empresa não cabe mais, tá? No Simples Nacional, por exemplo. E a gente tem que planejar para ver se não existe um sistema tributário que seja mais benéfico para esse empresário. E são decisões que a gente precisa tomar no comecinho do ano. Então agora é hora de um monte de coisa. Agora é hora de um monte de coisa. Né? Que a gente sempre lembre que qualquer pessoa pode começar o ano. Eu acho que eu tô provocando muito os meus ouvintes para isso. O tempo inteiro eu quero puxar para isso. É ótimo. Porque eu quero para minha vida, quero para as pessoas, eu quero que todo mundo flua muito mais. Tem uma senhora que manda mensagem todo dia, ela fala de viver em paz. Eu nunca vi uma pessoa completamente desorganizada vivendo em paz. Não vive. Desde a casa. Não. E uma entrevista que eu vi, desde arrumar seu quarto, sua cama, seu lugar, seu ambiente, planejar a sua vida, planejar seu dia. Não tem problema na terça, tem falar, volte na segunda e veja pendências, mas que esteja ali um pouco mais no controle. Essa organização é importante. Eu acho que assim, até se você entra num ambiente organizado, se você entra num ambiente todo bagunçado, até o seu cérebro ele processa a informação de forma diferente, né? É gostoso, você não tem prazer quando você vai, vou arrumar um armário. Pra arrumar um armário, você desce o armário inteiro, gente, vira aquele caos, mas depois você arruma, você fala, nossa, olha que delícia. E eu acho que essa é a sensação que também gera na gente quando você tá falando em organizar, em planejar, em jogar essas metas que você tem pro ano seguinte ou para durante esse ano, né? Fica tudo mais claro, Fica tudo mais claro. Pro empresário, né? Olhando pro lado do empresário. Se você tem tudo isso muito organizado, você consegue, inclusive, no momento de você fazer a gestão desse planejamento, você consegue tomar as decisões de forma mais assertiva, você consegue visualizar ou às vezes antecipar alguns problemas que você pode vir a ter lá na frente. Fica mais claro, né? Fica mais confortável, né? A organização, planejamento tem tudo a ver com a prosperidade? Eu acredito que sim. É mais fácil, né? Eu acho que eles são papéis, assim, essenciais pra gente alcançar metas, pra gente ter uma eficiência no que a gente busca e aí ter sucesso nos projetos. Porque também as coisas não caem no colo, não acontecem da noite pro dia. Se a gente quer alguma coisa, a gente tem que arregaçar as mangas e correr atrás, né? Não tem... adorei. Eu tô mais inspirada ainda. Eu tô também no clima da organização. Vou mostrar minha agenda pra vocês depois. Ela é mais organizada a parte virtual. Ela gosta de internet. Como é o nome dos negócios? Drive, Google Drive. Google Drive, internet. Eu também. Eu sou no papel. OneDrive, Dropbox, adoro tudo isso. Ela traz, para as nossas reuniões, ela traz o notebook e eu trago a cartolina. Lá no começo do Mulheres Entusiastas. Verdade! Adoro! E tá tudo bem também. Eu gosto do visual também, mas aí eu sou uma geração, tipo, é o visual aqui, caderno. Eu tenho cadernos também, só que eu faço os dois. Então eu começo no caderno, daí vai pro digital. Então a minha agenda, eu tenho agenda física. Eu escrevo tudo. A minha to-do list é tudo no físico, só que depois ele vem pra cá.
É a maneira como eu funciono. A Tuti funciona na cartolina. É que não tem certo e errado. Tem o que funciona pra você. Pra você. Você só vai saber se você se conhecer. E olha que curioso, né? Parece uma coisa boba, mas eu adoro papelaria. Então, assim, eu tenho planner de todo quanto é tipo que você imaginar cadernos. Mas até eu entender que o caderno de linha pra mim não é legal, parece uma coisa boba, mas não é. Que eu tava te contando do caderno de desenho. Você precisava do quadro, por exemplo. Da cartolina, só que em formato caderno. Eu escrevia no caderno de linha, eu olhava e falava, nossa, que bagunça. Eu queria fazer de novo, eu era dessas na escola. Se eu escrevia e tinha uma coisa errada, o perfeccionismo fazia eu arrancar e passar limpo depois da cara da Tuti. Ai, Deus. Mas era um estudo também. Era uma forma de estudar. E depois veio essa ideia, tipo, nossa, o caderno de desenho tá ali limpo, sem linhas, eu consigo enxergar os projetos de uma maneira mais eficaz. Você tem que se conhecer como que funciona pra você fazer o seu planejamento. Como funciona pra cada um, exatamente. E eu acho que envolve também, quando a gente fala em planejamento, a gente saber também pedir ajuda. Porque tá tudo bem você não saber tudo de tudo. Sim. Você não vai saber tudo de tudo. Não tem tudo bem. E às vezes não dá tempo. Você fala, até quero entender, tem um projeto de emagrecimento, né? Quero emagrecer, quero chegar, sei lá, X quilos mais magra no final do ano. Tá. Eu até quero entender mais sobre alimentação, tá? Mas busca um nutricionista. Não é só você, não adianta só Google, né? Não adianta. Porque até otimizar tempo. O tempo que você vai levar para estudar e chegar, não chega nem perto de um profissional que estuda, que trabalha com isso, que tem experiências. Respira isso. Busca que é um apoio e até é uma pessoa que daí, vamos para o nutricionista, ele vai estar ali para te cobrar, que nem a gente falou no começo da nossa entrevista. Queremos a Fernanda daqui 3 meses para falar, e aí, pessoal, vocês fizeram? Então, assim, no nutricionista, procure ajuda. Saiba que a gente não sabe de tudo. E tá tudo bem não saber, né? Tudo certo. Na minha empresa. Cheguei na minha empresa e esse ano eu tenho como meta, de repente, sei lá, ter uma visão melhor do financeiro. Tá, mas eu não sou muito boa nisso. Eu não gosto de Excel, não sei mexer nas coisas, não tenho um bom sistema. Tá bom, procura ajuda. Busca um consultor financeiro. A gente mesmo no escritório, a gente é um exemplo disso. A gente faz o que a gente faz o que a gente sabe fazer. Então, hoje a gente tem a Daniela Madia, que trabalha com a gente no RH. De pessoas, Ela trabalha com gestão de pessoas. Por quê? Porque ela é especialista nisso e a gente precisa buscar ajuda, né? Então, eu acho que quando a gente for pensar em planejamento, tanto na área pessoal quanto profissional, aceitar pedir ajuda. Entender que isso faz parte, inclusive, do plano. Exatamente. Né? Do planejamento todo. Do planejamento. Obrigada, Fers! Vocês são maravilhosos, eu adorei. Eu falei pra vocês que a gente sempre são 3 pessoas completamente diferentes aqui e que vale muito a pena para poder fomentar qualquer criatividade que você tiver para melhorar o seu ano. A gente tá aqui pronto para trazer sempre para vocês. Qualquer coisa que vocês quiserem saber também de Mulheres Entusiastas, entra no nosso Instagram, que você vai ter bastante informação por lá. Obrigada, viu? Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Obrigada, Fê. Eu queria só, pra gente fechar, Tuti, você falou do Mulheres Entusiastas, eu acho que isso é uma das grandes coisas. O networking nesse planejamento, ele é fundamental. Sim. O networking, a gente divide o networking hoje em três tipos de networking. Esse de contato mesmo, que a gente gera referências, gera negócios. Né? Esse networking que a gente faz, que é um networking de suporte. Então, é ter para quem pedir ajuda. Seja esse networking do Mulheres Entusiastas, que é muito bacana, que é algo que a gente percebe que, tantos depoimentos de tantas pessoas. Networking de conteúdo, de ter com quem conversar, um parceiro, um colega de trabalho, de trocar uma ideia profissional, né? E esse suporte, de ter, de repente, um amigo para conversar ou alguém para pedir ajuda, uma rede de apoio. Sim, e você saber para quem, né? Para quem direcionar. Então, o networking é networking muito deixa essa clareza. Para quem eu vou pedir essa ajuda, né? Eu acho que isso é muito bacana. E aí a gente reforça o que a gente fala também. A pessoa que é o seu concorrente, ele não é seu inimigo. Ele pode ser um grande parceiro. Um networking de conteúdo, um networking de suporte, né? Então... Dá pra estar perto de todo mundo. Sim, não tem é muito bom você, de repente, estar lá discutindo um caso no Tamori Prestes, às vezes acontece. A gente tem um parceiro, um colega advogado que a gente liga e fala, vamos conversar sobre esse caso? O que você acha? Isso é incrível, né? Trocar ideia. É muito bom. O network é trocar ideia. É isso. Gente, obrigada pelo convite. Maravilhosa. Manhã Super Difusora. Tuti e Bruno José, na sua manhã.